A cidade é uma só? É a pergunta feita pelo diretor e roteirista Adirley Queiroz no título de uma de suas obras. O documentário é uma mistura de ficção com a realidade, que tem como principal objetivo enaltecer a Ceilândia, uma das cidades localizadas no entorno do Distrito Federal. Além disso, a obra audiovisual fala sobre os 50 anos de Brasília e mostra a exclusão territorial e social que os moradores das cidades em volta sofrem. Adirley Queiroz mora na Ceilândia e justamente por isso ele fala sobre a cidade no documentário. Ele produz filmes que têm alguma relação com a vida dele, para representar aquilo que ele tenha propriedade e domínio para falar. E todos os meus filmes, na verdade, têm essa relação com o lugar que eu vivo ali, com as pessoas que estão próximas, sabe? Toda a minha relação de contar os filmes é essa relação de estar naquele espaço que eu estou ali. Outra característica que o diretor leva para suas obras é a representação da realidade como ela é, de forma que os personagens da periferia fogem da gramática convencional e falam com a coloquialidade real. Por que essas pessoas têm que falar assim? Por que a gente tem que ter, no cinema, os personagens de periferia têm que estar enquadrados numa gramática, como exemplo? Porque é sempre assim, né? O cinema brasileiro é assim, inclusive. Também me incluo nisso. A gente fala da periferia, fala do lugar do pobre, mas o lugar do pobre, dentro de uma leitura de uma certa classe, é um lugar de classe do cinema, né? Nesse sentido assim. Então, se você pensar que os personagens, a gente vai, aborda o personagem, a fotografia tá lá, o som tá lá, uma certa sensibilidade tá lá, mas aquele personagem, ele não tem uma liberdade gramatical. Ele fala para nós ouvirmos, ele fala como a gente fala. Ele nunca fala rápido, ele nunca fala na gíria de verdade, ele nunca toca o terror de verdade. Então, me começou a interessar assim, e se esses caras, se a gente começasse a fazer filme que avacalhasse nesse sentido, em que o personagem quebrasse uma linha gramatical. Antes de fazer uma análise do documentário, é necessário comentar um pouco sobre o contexto histórico da época. O nome da cidade de Ceilândia deriva da Campanha de Erradicação de Invasões, CEI, que em 1971 foi responsável por remover os barracos que ocupavam os arredores da cidade de Brasília para a região que hoje é conhecida como Ceilândia. O governo vendeu a ideia de que seria melhor para esse grupo de pessoas morar em uma região mais distante de Brasília. Para realizar a grande obra da construção de Brasília, a Nova Cap teve que recrutar trabalhadores durante todos esses anos em que realizou a construção. A grande parte se localizou em acampamentos e invasões. O vertiginoso crescimento das populações do Distrito Federal, porém, provocou a quebra de padrões de habitabilidade nas chamadas invasões, onde não existiam as menores condições de higiene e conforto. A solução encontrada pelos administradores foi a mudança maciça daquele povo para onde se pudesse harmonizar os serviços públicos e dar condições melhores de vida àquela gente até então favelada. Coube também a Nova Cap participar da remoção dos moradores da antiga vila do IAPI para a cidade satélite de Ceilândia, um local anteriormente deserto e que naquela época estava sendo preparado para receber esses novos moradores. No filme, acompanhamos a trajetória de 3 personagens principais. Dildo, um faxineiro do Centro Universitário IESB e morador da Ceilândia que se candidata a deputado distrital. PCN, Partido dos Correios, já tem distrital, pode baixar o vídeo, é candidato a distrital. Eu não sou deputado distrital, meu número é 77226. PCN, Partido dos Correios Nacional. A passagem do DF tem que ser igual a passagem do entorno. Uma de suas propostas é indenizar os moradores que foram expulsos de Brasília para Ceilândia, por meio da campanha de erradicação de invasões. 3. Uma das minhas bandeiras de campanha é a indenização para os antigos moradores da Vila do API, Morro do Urubu, placa da Mercedes, Curral das Éguas, que foi abortado na Ceilândia, sem indenização. Nancy, moradora da Ceilândia que na infância participou dessa campanha cantando ao lado de outras crianças o jingle A Cidade é Uma Só. Ela é a personagem real desse documentário. Vamos sair da invasão, a cidade é uma só. Você que tem um bom lugar pra morar, nos dê a mão, ajude a construir nosso lar, para que possamos dizer juntos a cidade é uma só. A música tentava passar a ideia de que a população humilde que ocupava uma área próxima ao plano piloto deveria ser levada para a região que hoje é conhecida como Ceilândia, com a promessa de que seria melhor para aquelas pessoas. Mas a intenção era deixar esse grupo mais distante de Brasília. Zé Antônio, cunhado de Dildo, que apoia sua candidatura e corretor de imóveis que cruza a cidade em busca de lotes à venda que estão cada vez mais caros e escassos.
Rapaz, isso aqui não era pra ser isso aqui desse jeito, tá, não. Eles dividiram muito mal, tá vendo esse beco aqui? Isso não era pra existir, não, cara. E eu ajudei a dividir isso aqui. Esquisito, ó, não tem... Puta merda, não tem nem como entrar nesse negócio aqui, bicho. O filme faz contrastes quando mostra a cidade no passado e na atualidade, e quando mostra a diferença de oportunidade entre moradores da Ceilândia e da capital. No jingle feito para a divulgação da candidatura de Dildo, foram utilizados sons de arma engatilhando e de tiros. Isso traz um ar cômico à música e ao mesmo tempo traz uma crítica à violência presente em lugares afastados de Brasília. Vamos votar, votar legal. 77223 pra distrital Dildo. Fora isso, não existe muita preocupação com os sons que, em sua maioria, são músicas cantadas pelos próprios personagens, gravações antigas ou apenas sons capturados no momento da gravação. A Dirley utiliza uma estética crua. É possível identificar o uso de câmera na mão em diversos momentos do filme. A iluminação e os planos de cada cena são realizados de uma forma extremamente simples e sem nenhuma preocupação com o embelezamento das imagens, para que não exista uma glamorização da miséria. Os personagens estão em constante deslocamento, o que reafirma a impossibilidade dos residentes da Ceilândia de reaverem espaços e avançar sobre o abismo imposto entre eles. Os planos fílmicos de A Cidade é uma Só representam muito bem isso. O uso de enquadramentos com planos abertos dá uma escala menor aos personagens, como se fossem engolidos pelo vazio de Brasília. O que também reforça a ideia de que o problema nunca esteve relacionado à falta de lugar para a população, e sim a ideia de que um amontoado de pobres iria deixar a cidade feia. A periferia se sente estrangeira no plano piloto. Em outra cena, por exemplo, dois personagens percorrem as vias de Brasília e se perdem nas tesourinhas, já que a estrutura da Ceilândia é diferente, como se a capital fosse um labirinto longe da compreensão deles. Será? Ou então quebra pra lá, ó, tem estrada pra ali. Pra cá? É porque pra ali não vai pra Ceilândia, pelo rumo aqui? Ali, pelo rumo ali não é. Quer que eu vou pra ali, é? Pra mim tem que jogar aqui assim, ó. Hein? É um tempo para um balão aí, um tempo pra girar aí, onde é? E se eu pegasse essa saída sul aqui, rapaz? Saída sul, eixo W, zona central. Eu não essa porra dessa placa do Onde inferno. vai dar essa porra que ninguém Z sabe, central, né? Z central, é W. Isso é reforçado pela montagem, não permitindo que os personagens avancem ao submetê-los a um regime circular, em que ficam passando pelos mesmos lugares diversas vezes no decorrer do longa. Uma cena marcante do filme acontece após um problema no carro que Dildo usava para divulgar sua campanha. É quando Dildo caminha lentamente na direção oposta a uma passeata de candidatura à presidência de Dilma Rousseff, que entrava em Ceilândia. Organiza aí, Sabino. Nossa presidente, seja bem-vinda! Dilma Rousseff aqui na Europeia! Seja bem-vinda! Sejam bem-vindos à Ceilândia! Durante o percurso, o personagem não diz uma palavra, mas a cena por si só explica muita coisa. Os gritos e buzinas da campanha de Dilma movem uma estrutura gigantesca, que não cabe no enquadramento junto com Dildo. Isso reflete o tamanho do desafio que Dildo deve enfrentar na luta por seus direitos. Ao final, é possível responder à pergunta presente no título do documentário: a cidade é uma só? Não. São cidades totalmente diferentes, com realidades e oportunidades distintas. O próprio diretor diz que mora na cidade de Ceilândia e não em Brasília. O título e capa do documentário carregam um conceito bastante significativo para a época. O título faz referência ao jingle cantado por crianças, inclusive exposto muitas vezes no documentário, para promover a Ceilândia. Ironizando esse jingle, Queiroz transforma a afirmação em interrogação, trazendo o questionamento se a cidade é realmente uma só, já que Ceilândia é um fruto de uma segregação. O X presente na capa e na camiseta do candidato a deputado Dildo é uma referência à marca que faziam nas portas de barracos para indicar que já estava legalizado para ser transferido para a Ceilândia. Quem tinha esse X tinha sido sorteado para se mudar. Eu tinha plano de morar no plano, de estudar no plano, era meu plano trabalhar no plano, de viver no plano, ó meu grande mano, ver que ledo engano não deu mais pra segurar. Eu tinha plano